Vamos começar. Qualquer dúvida, por favor, sintam-se à vontade para interromper. E vamos resolver a prova de 2021 do exame da UERJ, tá bom? Vamos lá. A primeira questão é uma questão aqui envolvendo esse quadro do Portinari, belíssimo, né? E envolvia, claro, os conceitos de trabalho e energia e também um pouco de, eu diria, de raciocínio lógico. Né? Então, vamos lá fazer a leitura da questão aqui, essa é a primeira parte da questão, e aí a gente vai tentar resolvê-la, tá bom? Observe a reprodução da tela Cena Rural de Cândido Portinari, na qual um trabalhador faz uso de uma enxada. Aqui, o trabalhador, né, com enxada, aqui, o bezerro, algumas outras pessoas aqui, não tem tanta relevância para a resolução da questão. Considere que um lavrador utiliza uma enxada de massa igual a 1,3 kg. Para realizar determinada tarefa, ele faz um movimento com a enxada que desloca seu centro de massa C entre os pontos X e Y, sucessivamente, em uma altura H média de 0,8 metros. Esse movimento é repetido 50 vezes, de modo que, ao final da tarefa, a força exercida pelo lavrador realiza o trabalho T. Observe o esquema. Né? Então, aqui ele deu a enxada, aqui ser o centro de massa da enxada. Um padawan mais inocente, né, poderia achar que o centro de massa tem que estar aqui no meio do cabo. Na verdade, né, porque essa parte aqui tem uma parte de metal pesada, então acaba deslocando o centro de massa para mais próximo dessa extremidade da enxada, como a gente viu aqui na figura. Certo? Embora esse ponto aqui não tenha uma importância na resolução da questão, é importante a gente entender a fenomenologia do problema, né? E você perguntar, por que o centro de massa dessa enxada não está no meio do cabo, e sim aqui mais para a ponta do cabo? Porque a presença dessa massa aqui desloca o centro de massa para mais próximo. Então, o ponto C, ó, ele vai de uma altura Y para uma altura X de 0,8 metros. Tudo bem? E aí vem a pergunta, né? Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor mínimo de T, o que é T? T é o trabalho realizado pelo lavrador, certo? Em joules é igual a... E ele dá 4 opções para a gente marcar, certo? Então, para resolver essa questão aqui, a gente precisa primeiro, né, se souber só a fórmula, a gente acaba não resolvendo essa questão. A gente precisa saber mais que a fórmula para resolver esta questão, certo? Professor, e o que a gente precisaria saber para resolver essa questão? A primeira coisa é saber em que circunstâncias o lavrador estará fazendo o menor esforço. Certo? Esse é o primeiro passo para a resolução da questão. Não é simplesmente aplicar uma fórmula. Porque se você aplicar a fórmula, você não vai achar a resposta correta. Mas se você parar para pensar, primeiro, logicamente, como é que o lavrador faz o menor esforço, aí você pode resolver essa questão. Professor, vamos lá. Então, tenta me explicar. Vou lhe explicar agora. Veja bem. Qual a forma, vamos dizer assim, menos cansativa de realizar esse trabalho? Seria, na subida, você sobe a enxada com velocidade constante, ou seja, você não acelera ela contra a gravidade. Por quê, professora? Segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, se tem aceleração, tem força resultante. O peso, você que está puxando a enxada para baixo. Então, se eu puxo a enxada para cima acelerada, eu estou fazendo uma força maior do que a força peso. Sendo que para levantar essa enxada, eu só preciso fazer uma força igual à força peso. Então, eu não posso subir a enxada aceleradamente, porque eu vou estar realizando uma força maior do que a necessária. E nessa questão, ele pede para você dizer qual é o menor trabalho possível para realizar a tarefa. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai subir essa enxada com velocidade constante. Primeiro passo. Certo? Mas aí tem a descida. E aí que você entra o outro raciocínio lógico. Qual a forma menos cansativa de fazer uma enxada descer? Ora, é não realizar nenhum esforço. A gravidade já faz isso para você. Só você subiu a enxada, depois você dropa ela, deixa ela cair normalmente. Você não vai fazer nenhum trabalho na descida. Você só vai fazer trabalho na subida. Certo? Então,
esse é o primeiro passo para a gente resolver a questão. É a gente entender como a gente vai fazer o trabalho. A gente vai subir a enxada com velocidade constante e na descida nós vamos deixar a gravidade fazer o trabalho. Tudo bem? Todos entenderam até? Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode tirar, não tem problema, certo? Então, é assim que a gente vai proceder. Pronto. Agora, entra os cálculos e as fórmulas, como vocês gostam de falar, certo? Então, o que eu tenho que fazer é calcular qual é o trabalho para levantar uma enxada de 0,8 metros de altura com velocidade constante. Essa parte é muito importante. 50 vezes, certo? Então, o trabalho de uma só subida, como é que a gente calcula? Ora, se você está subindo a enxada com velocidade constante, quer dizer que o trabalho resultante sobre ela, ou seja, o trabalho da força resultante, é igual a zero. Por quê, professor? Teorema trabalho-energia. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. A gente sabe disso. Só que, se a enxada sobe com velocidade constante, a energia cinética dela também é constante, porque a energia cinética só depende da velocidade. Vocês lembram disso? Ó? Aqui, a energia cinética de um corpo é definida como sendo a massa do corpo vezes o módulo da velocidade ao quadrado dividido por 2. É a energia cinética de um corpo, é calculado por essa expressão. Então, veja bem, se a velocidade não muda, a energia cinética não muda. Então, se o trabalho da força resultante é igual a zero, a variação de energia cinética também é igual a zero, e vice-versa. Então, nesse caso, como eu subo a enxada com velocidade constante, a energia cinética não varia. Então, a variação da energia cinética é zero. Portanto, o trabalho da força resultante também é zero. Mas só tem duas forças que realizam trabalho nesse caso, né? Então, é a força peso e a força que o cara faz, que a gente chamou o trabalho dela de T. Então, o trabalho da força resultante é a soma dos dois trabalhos. Então, o trabalho da força peso mais o trabalho da força do lavrador, que ele chama de T, certo, pessoal? Isso tem que ser igual a zero. Então, a gente chega à conclusão que o trabalho realizado pelo cara é menos o trabalho da força-peso na subida. Tá? O trabalho da força-peso em uma subida é sempre negativo. Então, por isso que o trabalho do rapaz é positivo, como a gente já esperava que fosse. Tá? Menos com menos dá mais. Mas qual o trabalho da força-peso? Isso é um assunto importantíssimo que vocês vão usar nesta questão e vão levar para muitas outras. Certo? É importante levar esse conhecimento para outras questões. O trabalho da força-peso, primeiro, não depende da trajetória. É importante demais ter isso em mente. O trabalho da força-peso não depende da trajetória. Só depende do ponto inicial e do ponto final. E como é que eu calculo o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso é sempre igual a M vezes G vezes H. Onde M é a massa do corpo, G é a aceleração da gravidade e H é o desnível de altura entre o ponto inicial e o ponto final. Lembrando, o trabalho da força-peso positivo na descida e negativo na subida. É fácil lembrar disso porque, ora, quando um corpo está caindo, a força-peso fornece energia para aquele corpo. Né? Se você pegar uma bolinha e soltar de uma certa altura, a gravidade empurra ela para baixo, acelerando-a. Por outro lado, se ela estiver subindo, a gravidade desacelera a bolinha. Então, o trabalho da força-peso ele é positivo na descida, é um trabalho motor na descida, é um trabalho negativo na subida, ou seja, um trabalho resistente. Tudo bem? E lembre-se, não depende da trajetória. Então, imagina que eu tenho um ponto A aqui e tem um ponto B aqui. Mesmo que o corpo vá num zigue-zague maluco aqui de A para B, ó, o trabalho da força-peso só depende da massa do corpo, que foi de um ponto para outro, da aceleração da gravidade
e do desnível de altura, ou seja, se você pegar aqui, certo? Esse ponto, ele tem um certo nível, esse outro ponto tem um outro nível, e esse desnível aqui, ó, que eu vou chamar de H, é o que importa para eu calcular o trabalho da força-peso. Não interessa se foi de A para B num zigue-zague, em linha reta, ou se foi de A para B daqui, indo lá para cima e descendo aqui para baixo, não importa. O trabalho da força-peso só depende do desnível de altura. Perfeito? Então, o lavrador, veja, ele vai em um arco daqui para cá. Mas essa trajetória não me interessa, o que me interessa é só o desnível de altura H. Então, a gente finalmente pode calcular o trabalho de uma subida. Como, professor? Ora, o trabalho do lavrador vai ser MGH. Porque o trabalho da força-peso é MGH negativo, não é verdade? Na subida é negativo. Como tem um menos aqui, ó, já, então fica positivo. Então, o trabalho do rapaz é M vezes G vezes andar. Agora, vamos lá. Qual é a massa da enxada? Se eu não me engano, 1,3 kg. Eu vou colocar aqui todas as unidades no sistema internacional, então a resposta já vai estar no sistema internacional, ou seja, a resposta vai estar em joules, porque a unidade de trabalho no sistema internacional é o joule, certo? A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura de 0,8 metros, certo? Então, tudo isso aqui vai dar unidade em joule. Já. Então, o trabalho de uma subida é 13, que é 1,3 vezes 10, vezes 0,8. Se você fizer isso, dá 10,4 joules. Esse é o trabalho de uma subida. Só que a tarefa é realizada 50 vezes, né? Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 50. E se você fizer essa conta aqui, 10,4 vezes 50 dá 520. Ou seja, o trabalho realizado para elevar e descer essa enxada 50 vezes, se fizer da forma menos cansativa possível, dá 520 joules. Então, a resposta correta é a letra B. Essa é a resposta que você iria marcar lá no seu gabarito. Alguém tem alguma dúvida com relação à resolução dessa questão? Caso ninguém tenha, eu vou passar para a próxima. A próxima questão é uma questão que envolve ali Hooke, envolve, claro, os conceitos de dinâmica também, até porque a lei de Hooke nada mais é do que a expressão que nos fornece a força elástica, que é uma força como outra qualquer. Tudo bem? Então, a questão diz o seguinte, ó. Uma empresa testou 4 molas para utilização em um sistema de fechamento automático de portas. Para avaliar sua eficiência, elas foram fixadas a uma haste horizontal e em suas extremidades livres foram fixadas corpos com diferentes massas. Então, aqui, ó, as molas, certo? Extremidades fixas são essas de cima e nas extremidades livres foram penduradas os corpos. Bem, observe na tabela os valores tanto das constantes elásticas K das molas, quanto da massa dos corpos. Então, a mola 1, por exemplo, tem uma constante elástica K de 0,9 newtons por centímetro e ele tem um corpo de 0,9 kg fixado sobre ele. E a massa 2, 0,8 newton por centímetro e um corpo de 1,2 kg. Então, e por aí vai, certo? Então, ele fala, para que o sistema de fechamento funcione com mais eficiência, a mola a ser utilizada deve ser a que apresentou a maior deformação no teste. Essa mola está identificada pelo seguinte número, tudo bem? Então, qual a mola que vai apresentar a maior deformidade, vamos dizer assim, claro. A gente coloca um corpo aqui, ó, em uma das molas, né? Vou desenhar só nessa daqui, mas é claro que vai um corpo em cada uma, né? Então, esse corpo acaba sofrendo a ação da força-peso, isso faz com que ele
estique a mola para baixo, mas chega a um ponto em que a força elástica que a mola faz no corpo, puxando o corpo para cima, é igual à força-peso que puxa o corpo para baixo. Então, se a gente fosse fazer o diagrama de força de um dos corpos aí, seria como está aqui o corpo, certo? E teria, no caso, duas forças agindo sobre este corpo. Vou desenhar aqui em vermelho, certo? Para baixo, eu teria a força-peso, claro, que é um corpo que tem massa perto da superfície da Terra, então teria a força-peso aqui puxando ele para baixo. Mas eu também teria uma força elástica. Claro, depende da deformidade, e então, quando eu coloco um corpo apoiado aqui na mola, a mola vai deformar até que ela deforme uma quantidade X, tal que a força elástica, que aponta para cima, vai ter a mesma intensidade da força peso que aponta para baixo. Nesse caso, o corpo vai ficar equilibrado. Como você pegar uma mola, colocar um pedaço de carne na mola, por exemplo. Então, vai chegar um ponto em que a mola e o corpo vão estar equilibrados. Então, eu tenho aqui a minha força elástica para cima. Então, no equilíbrio, que é o que vai acontecer aqui, em todos os 4 casos, eu tenho que a força resultante, obviamente, é igual a zero, né? A força resultante é uma menos a outra em módulo, o módulo da força resultante, certo? Então, eu posso dizer que no equilíbrio, né? A gente pode dizer que no equilíbrio, o que vai acontecer? A força elástica, ela é igual à força-peso. Então, essa é o primeiro passo para a gente resolver a questão. Agora, a força elástica, a expressão dela, como é que eu calculo a força elástica que um corpo está submetido? É pela lei de Hooke. O que é que diz? Que o módulo da força elástica é igual a K vezes X, onde K é a constante da mola e X é o quanto a mola está deformada. Então, quanto mais você deforma uma mola, mais é uma força que vai surgir no sentido de restaurar o comprimento original da mola. Imagina uma mola aqui, ó, você segura essa extremidade e puxa a outra, né? Quando você puxa essa outra extremidade aqui, você acaba gerando uma força que tende a restaurar o comprimento natural da mola. Do mesmo modo, se você pegar e pressionar a mola, vai surgir uma força que tende a trazer a mola para a direita para restaurar o seu comprimento original. Então, a força elástica é uma força restauradora, certo? E sempre é contrária à deformação da mola. Então, e, claro, o seu módulo é dado pela lei de Hooke, F igual a Kx. A Beatriz tem uma pergunta. Prof, o x ao quadrado é na energia elástica? Exatamente. A energia elástica de uma mola é 1 meio de K vezes x ao quadrado. É a energia potencial acumulada em uma mola quando você deforma ou quando você estica a mola. Tá? Você acumula essa energia potencial na mola. Aí depende do quadrado. Mas a força elástica em si só depende do próprio x. É proporcional a x. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Então, a força elástica eu sei que é Kx, né? Então, a força elástica igual ao peso, eu posso substituir por K vezes X, onde X é o quê? A deformação. É igual ao peso do corpo. O peso de qualquer corpo, a força peso, a gente sabe, sempre aponta para o centro da Terra e sua intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Então, Kx igual a m vezes o g. Então, eu posso isolar o x aqui, ó, e dizer que o x é igual a m sobre k, que multiplica o g. Então, no comparativo das molas, certo? Qual a mola que vai deformar mais? Certo? Como o g, que é a aceleração da gravidade, é igual para todas as molas, claro, todas estão submetidas à mesma aceleração da gravidade. Então, quem vai definir a jogada vai ser esse quociente aqui entre M e K. Então, quem tiver o maior M sobre K tem a maior deformação.
Quem tiver o menor M sobre K tem a menor deformação. E ele fala aqui com todas as letras, ó, que a mola mais eficiente deve ser a que apresente a maior deformação. Então, vamos comparar aqui qual é o maior M sobre K. Como todos estão na mesma unidade, não precisa se preocupar com as unidades, só com os números mesmo. Tá? A primeira mola, se eu pegar M e dividir por K, dá 0,9 dividido por 0,9, ou seja, isso dá 1. Na mola 2, se eu pegar o M e dividir por K, dá 1,2 dividido por 0,8, isso dá 1,5. Então, vou botar aqui, 1,5. Qual unidade, professor? A unidade seria quilograma por Newton por centímetro, certo? Mas não vamos nos preocupar com isso, porque, como eu disse, todas as unidades são as mesmas, ele só quer uma comparação, então a gente pode olhar só para o numeral mesmo. A mola 3, ela tem uma massa de 1,8 kg pendurada sobre ela, e ela gera e tem uma constante elástica de 0,6 Newton por centímetro. Se eu pegar 1,8 dividir por 0,6, isso vai dar 3. E, por fim, se eu pegar 1,4 e dividir por 0,7, vai dar 2. Então, a mola que apresenta a maior deformação vai ser a mola 3. Por quê? Porque ela tem o maior M sobre K. Então, qual a mola que a gente vai escolher depois de realizado o teste? A mola 3. Perfeito? Acontece, Ana, nas melhores famílias. E aí, todo mundo entendeu a resolução dessa questão? Essa foi a segunda questão da nossa prova da UERJ de 2021, certo? Vamos para a próxima questão. Essa foi uma questão que pegou muita gente desprevenida, certo? Uma questão bem simples, mas ao mesmo tempo bem complicada para aquele aluno que acha que física é só decorar a fórmula, tá? Como assim, professor? Essa questão é uma questão que pegou muitos alunos, porque eles responderam a questão como se ela estivesse pedindo outra coisa. Como assim, professor? Vou explicar agora para vocês, tá? Então ele fala: considere um circuito contendo um gerador de resistência interna R constante e não nula. Então, um gerador real. O gráfico que representa a variação da tensão elétrica U em função da corrente I estabelecida nesse circuito é, certo? E ele dá 4 opções de gráfico e muitas pessoas foram na letra C. Muitas pessoas foram na letra C. Porque elas lembravam da primeira lei de Ohm, que U era igual a RI, e aí elas foram, a DDP no resistor aumenta à medida que a corrente aumenta, e a única que apresenta esse comportamento é a letra C, então ele foi e marcou a letra C, certo? Então, acontece bastante esse erro, foi comum e foi massivo nessa prova, e não é bem assim. Como assim, professor? A gente vai explicar, e vocês vão ver que é uma questão simples, se a gente souber o que a gente está fazendo. A Beatriz, ó, eu mesmo errei, achei que era resistor, aconteceu bastante. Não foi só você, Beatriz, na verdade, muitos alunos acabaram cometendo esse mesmo erro. Tudo bem? Então, vamos aqui resolver essa questão. Primeiro, deixa eu desenhar para vocês o esquema de um gerador real. O gerador real é assim, ó. Eu tenho, ele começa em um ponto aqui, né? Aí ele tem uma certa resistência interna nele, certo? E aí ele também tem, claro, né, as placas, né? Assim, pronto. Então, esse é um gerador real, né? Vamos dizer assim, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto A. Então, está aqui o gerador real. Ele tem uma placa que tem uma DDP, que eu vou chamar aqui de E. Tá? E uma pessoa mais inocente poderia, olha, se o polo negativo e o polo positivo tem uma diferença de potencial E, então o circuito vai ser alimentado com essa diferença de potencial. Digamos,
eu tenho uma bateria que entre o polo negativo e o polo positivo, eu tenho uma DDP de 6 volts. Então, se eu montar um circuito, alguém pode pensar, então, se eu ligar um aparelho nessa pilha, esse aparelho vai funcionar com 6 volts de tensão. Né? A DDP entre ele vai ser 6 volts. Desde que não. Por quê? Porque o gerador real, ele tem uma pequena resistência interna Rzinho, que causa uma queda de tensão na DDP efetiva, vamos dizer assim. Só o que você quer dizer com isso? Falando de uma maneira mais crua, né, mais direta, você pode perguntar, que é exatamente isso, né? Qual é a DDP entre o ponto A e o ponto B? Qual será essa DDP? Vamos dizer assim, certo? Ora, aqui basta eu utilizar a seguinte equação. Ó. Tem o meu U, a diferença de potencial entre A e B, primeiro, deveria ser E, né? Só que tem uma queda de tensão devido a essa resistência aqui, ou seja, eu tenho menos uma queda de tensãozinha U devido à resistência interna Rzinho. Então é isso, ó. Eu vou de A para B, eu passo por um gerador E, do menos para o mais, está ok, positivo, mas eu passo por uma resistência Rzinho que causa uma queda de tensão UE. Segundo passo é você lembrar, ora, qual é a queda de tensão devido a um resistor? É dado pela primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Diz que a diferença de potencial entre os terminais de um resistor, ou seja, essa diferença de potencial aqui, que a gente chamou, né, de UR, ela vale, né, R, que é a resistência interna do resistor, o valor da resistência, vezes o valor da corrente que atravessa essa resistência. Então, esse UR vale R vezes I. Então, a DDP entre o ponto A e B, ou seja, a DDP que vai ser lançada no circuito, ela é o E, que é a diferença de potencial entre as placas do gerador, menos Rzinho, que é a resistência interna do gerador, vezes I, que é a corrente que atravessa o gerador. Então, essa expressão me diz qual é a DDP em função da corrente elétrica em um gerador real. Em um gerador que possua uma resistência interna. Então, é fácil você perceber, olhando para essa expressão, ó, que à medida que o I aumenta, o U vai diminuindo. Por quê? Porque o U é um valor E, que é fixo, menos R, que é fixo, vezes a corrente, que pode variar. Ou seja, à medida que o I aumenta, o U diminui. Porque esse termo aqui está subtraindo. E chega, inclusive, a um ponto, existe um I, tal que o U é zero. Claro que existe. Esse I, inclusive, é chamado de corrente de curto-circuito. Tá? Então, aqui, quando o U é zero, então isso aqui é E menos R vezes um I específico, que é chamado de I de curto-circuito, certo? Então, veja bem que o I de curto-circuito é igual, se você passar aqui negativo, né, fica menos E igual a menos RI, ou seja, E igual a R vezes I, e o I de curto-circuito é igual a E sobre R. Então, se a corrente atingir esse valor, a DDP lançada no circuito, né, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser zero. Tá? Então, note que esse é um gráfico de uma função decrescente, porque o I aumenta, faz com que o U diminua. Então, só por esse fato, você já marcaria a letra A. Inclusive, tem um valor de I, tal qual o U é igual a zero. Esse valor aqui, ó, é a chamada corrente de curto-circuito. Então, o único gráfico que apresenta o comportamento exigido por essa expressão é a letra A, que é, no caso, a resposta correta. Então, a resposta correta para essa questão seria a letra A e não a letra C, como muitas pessoas marcaram. Bem? Alguém não entendeu a resolução dessa questão? Ficou claro para todo mundo?
Lembrando que a prova da UERJ de 2022, que é a prova que vocês vão fazer, certo, pessoal? Aí no mês de março, ela tem um edital praticamente repetido em relação à prova de 2021. Lembrando, muito importante, e um assunto que costumava cair bastante na prova da UERJ, que é o de hidrostática, ele está fora do edital. Então, vocês não precisam estudar o assunto de hidrostática para fazer a prova da UERJ. Para outros vestibulares, sim, importante, mas para a prova da UERJ, não é necessário fazer esse estudo, bem? Vocês têm menos essa matéria aí para estudar de física. Acredito, inclusive, que a maioria das pessoas que estão aqui querem fazer o vestibular para medicina, né? Então, um curso bem concorrido. Então, é por isso que vocês estão aqui em pleno dezembro, vamos dizer assim, estudando. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão bem simples, envolvendo o movimento uniforme, e diz o seguinte, vamos lá. Na figura a seguir, está representado um decantador utilizado em um processo de remoção de impurezas da água, como partículas de terra e de areia fina. Observa-se que, da altura onde se inicia a decantação até o fundo do decantador, há uma distância de 36 centímetros. Então, aí o esquema, né? O grão de terra, o grão de areia, o início da decantação e o fundo do decantador, entre esse ponto e outro, há 36 centímetros aí de profundidade. Considerem-se os seguintes dados. Aí tem partículas de terra, tem uma velocidade de decantação de 0,01 metros por segundo e tem um tempo de descida até o fundo do decantador de TT, em segundos. E a partícula de areia tem uma velocidade de decantação bem maior, 0,24 metros por segundo, e tem um tempo de descida até o fundo do decantador de tempo TA, né? TA é o tempo da areia. Nessas condições, a diferença TT menos TA em segundos corresponde a... Então, essa questão simples, porque a gente pode supor que os grãos, tanto de areia quanto de terra, chegam do início ao fundo do decantador com velocidade constante. Ou seja, como se o peso estivesse equilibrado pelo impulso, certo? Isso é uma suposição razoável, mas caso você não queira acreditar nessa suposição, não faz a menor diferença. Por quê, professor? Você pode dizer que essa velocidade é uma velocidade média e você está calculando o tempo de descida, e para o tempo de descida não interessa se foi com velocidade constante ou velocidade não constante, porque você já tem a média e a distância, então vai ter que ter um só tempo. Então, a gente pode utilizar as equações do movimento uniforme, ou a definição, vamos dizer assim, mais básica da velocidade. Se eu perguntar a uma criança, por exemplo, o que ela acha que seria a velocidade, ela vai dizer que é uma coisa veloz, é uma coisa que percorre uma grande distância em um intervalo de tempo pequeno. Ela não vai falar assim, mas ela fala, anda muito em pouco tempo. Faz muito sentido. O que ela está querendo dizer para mim, certo? Está querendo dizer que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Agora, essa equação aqui, ela é perigosa. A equação em si não é perigosa, mas você que está utilizando a equação pode ser perigoso. Como assim, professor? Se você utilizar aqui a distância, que é a velocidade, é a distância sobre o tempo, você tem que garantir, você tem que saber com certeza que essa velocidade, ela é constante. Se essa velocidade não for constante, essa equação não lhe tem nenhuma serventia. Então, tenham isso na cabeça de vocês e nunca cometam esse erro. Velocidade igual a distância sobre tempo só serve se a velocidade for constante. Se a velocidade não for constante, essa equação ela não serve, esqueça ela. É outra equação que lhe diz a velocidade. A velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso se a aceleração for constante.
Velocidade não é constante, porque se tem aceleração, a velocidade não é constante. Né? Mas o importante aqui é você saber que velocidade igual a distância sobre tempo só é válida quando a velocidade é constante, ou seja, o movimento ele é uniforme. Perfeito? Então, vamos utilizar essa expressão no estudo da Terra. A gente pode dizer que a velocidade da Terra, de decantação da Terra, é igual à distância, que é a mesma para os dois, tanto para a Terra quanto para a areia, dividido pelo tempo da Terra. Então, isolando aqui o tempo da Terra, ó, a gente fica que o tempo de decantação, né, é igual a distância percorrida dividido pela velocidade de decantação da Terra. Vamos ver quanto é que é isso? Então, o tempo de decantação da Terra seria a distância percorrida de 36 centímetros, a velocidade está em metros por segundo, então é prudente a gente transformar de centímetros para metro. Então, a gente vai ter 0,36 metros. Né? 1 centímetro tem 10 a menos de 2 metros, ou seja, 1 metro é 100 centímetros, dividido pela velocidade de decantação da Terra, que é 0,01 metros por segundo. Então, veja que metros corta com metros, o segundo aqui no denominador fica segundos no numerador, e 36 por 0,01 dá 36, na verdade, então isso aqui dá 36 segundos. Então, esse é o tempo que a partícula de terra demora para ir do início da decantação até o fundo do decantador. Utilizando a mesma lógica, a gente pode calcular qual é o tempo de decantação da areia TA. Tá? Seria a distância percorrida, que é a mesma distância de 36 centímetros, ou 0,36 metros, dividido pela velocidade de decantação das partículas de areia, que a gente sabe que é bem mais rápida, 0,24 metros por segundo. Então, o tempo de decantação aí das partículas de areia seria 0,36 dividido por 0,24, isso já em segundos. Então, 0,36 dividido por 0,24 dá 1,5 segundos. Então, veja que é bem mais rápida do que as partículas de terra. Agora, simples, o que a questão perguntou é o tempo que a terra demora para decantar, menos o tempo que a areia demora para decantar, e agora já tem as duas coisas, né, os dois tempos, então seria simplesmente 36 menos 1,5, dá 34,5 segundos. Então, isso aqui dá 34,5 segundos. Perfeito? Então, letra D seria a nossa resposta correta. Então, essa mais uma questão da UERJ. Essa foi uma questão que teve um índice de acerto muito bom. A questão estava razoavelmente simples, né? E essa equação de V igual à distância sobre o tempo é uma equação que os alunos realmente gostam bastante de utilizar. Bem, vamos para a nossa última questão. Em uma experiência de calorimetria, os corpos A, B e C possuem massas, temperaturas e energias térmicas distintas, são colocadas em um recipiente isolante térmico e de paredes rígidas, suspensos por fios ideais, conforme a ilustração abaixo. Então, está aqui ó, o recipiente que tem essas três bolinhas aqui, A, B e C, cada uma com suas temperaturas, com suas energias térmicas e suas massas, né, com propriedades físicas diferentes. Em seguida, através da válvula Veda, que é a válvula, certo? Retira-se grande parte do ar do interior do recipiente, ou seja, uma válvula que produz uma espécie de vácuo, né, aqui dentro, ou quase vácuo. Né? A partir desse instante, predomina um processo de transferência de calor entre os corpos, o que altera os valores de determinada grandeza física. O referido processo de transferência de calor
e a grandeza física em questão são respectivamente. Ou seja, ele quer saber que processo de calor predomina quando o ar sai daí de dentro e o que esse processo de calor altera nos corpos. É uma questão simples em que a gente vai aproveitar para fazer uma revisão sobre os 3 tipos de calor, os 3 tipos de trocas de calor que existem. Se a Ana Carolina tem uma dúvida, pode tirar sua dúvida, Ana. Oi, prova, que você falou, mas eu não sei se eu prestei atenção o suficiente. O que te garantia que a velocidade era constante? Nada me garantiu que a velocidade era constante, mas mesmo que eu dissesse velocidade média igual a distância sobre o tempo, eu poderia supor que aquela velocidade era constante, né? E outra coisa que me, de certa forma, garante que a velocidade é constante é que ele fala aqui, velocidade de decantação. Ele só dá uma velocidade. Então, se a questão lhe dá somente uma velocidade, porque essa é a velocidade durante todo o tempo do percurso, certo? Então, essa é a minha garantia. Mas digamos que essa velocidade fosse só uma velocidade média. Ainda assim, não teria problema, porque a velocidade média é exatamente a velocidade que o corpo tem que ter se fosse constante para percorrer a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Entendeu, Ana? Entendi, prof. Obrigada. Muito bem. De nada. Então, voltando aqui para a nossa questão de calorimetria, né? Vamos fazer uma revisão sobre os 3 tipos de troca de calor que existem, certo? Tem 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? É a condução, a convecção e a irradiação. Perfeito? Antes de eu falar desses 3, eu vou tirar aqui uma foto agora, certo? Da nossa aula, para postar no Instagram, do professor Jadson Brown. Feito. Vou até mandar aqui no nosso grupo Telegram, para vocês depois verem também, se quiser postar à vontade, certo? Então, vamos lá. Quais são os 3 tipos de calor? A gente já falou, condução, convecção e radiação. Vamos falar um pouco dos 3. Bem importante, não só para o UERJ, mas para qualquer outro vestibular que vocês estejam fazendo. Vamos falar primeiro da condução. A condução é quando o calor é trocado pelo contato direto entre as partículas de um corpo ou de um corpo e de outro. Como assim? É como se eu pegasse aqui, essa minha xícara, né? Vamos dizer que ainda tivesse com um cafezinho quentinho que eu fiz aqui antes de começar a aula, certo? Aí o café está quente, eu vou e pego aqui na xícara, certo? Então, o café esquentou a porcelana da xícara por condução, porque o café está em contato direto com a porcelana. E eu, quando toquei na porcelana, também tive calor sendo transferido da porcelana para minha mão, por condução, pelo contato direto. Como assim, professor? Microscopicamente me explica isso. Explico sim. Quer dizer, as partículas da porcelana receberam o calor do café e começaram a vibrar mais rapidamente. Quando a minha mão entra em contato, as partículas da minha mão começam a vibrar mais rapidamente também, por causa da vibração da própria porcelana. Certo? Então, essa é a troca de calor por condução. Por exemplo, quando a gente está assando um churrasco, a gente coloca a carne espetada no metal e esse metal é quem faz a carne ficar pronta, vamos dizer assim, por dentro. Porque o metal conduz calor e, por condução, ele troca calor com a carne. Perfeito? Agora, existe uma outra forma de trocar calor, mas 2, na verdade, que vamos falar da segunda, que é a convecção. O que seria essa troca de calor por convecção? É quando o calor é trocado através de um fluido por diferença de densidade, através das famosas chamadas correntes de convecção. Professor, me explica isso aí bem direitinho. Vou explicar agora para você entender, certo? O que seria uma corrente de convecção? Imagina a água dentro de uma panela. Aqui a água dentro de uma panela, tudo bem? E aí você liga a chama do fogo. A panela está em cima do fogão. Coisa interessante, né? E aí o fogo esquenta o metal da panela por condução
por condução. E por condução também, a panela, a superfície de metal da panela aquece um pouco da água que está aqui na parte inferior da panela, por condução. Só que aí o que acontece? O que seria de se esperar é que a parcela mais quente da água inferior esquentasse um pouco da parcela superior, essa superior esquentasse essa daqui mais ainda superior, e assim fosse por condução o calor sendo conduzido da parte inferior da água para a parte superior. Isso acontece, professor? Acontece, mas não é o que predomina. Professor, por quê? Por uma coisa muito simples, um processo físico chamado de dilatação térmica. Quando a água recebe calor, sua temperatura aumenta e ela aumenta de volume. Quando ela aumenta de volume, ela aumenta de densidade, ela diminui de densidade, porque a densidade é o quociente entre a massa e o volume. Então, se o volume aumenta e a massa se mantém constante, como é de fato o que acontece, então a densidade da água diminui. Então, a densidade da água mais quente é menor do que a água mais fria. Então, a água mais quente que está para baixo, ela vai para cima. E essa água que era fria, vai para baixo. Só que essa água aqui embaixo recebe calor, aumenta de volume, a densidade aumenta, ela vai para cima. Essa vem para baixo. E assim fica nessa corrente, até que toda a água esteja na mesma temperatura. E essa corrente é chamada de corrente de convexa. Perfeito? Mas aí você me pergunta, professor, olha só, se eu ficar na praia lá, e vocês são do Rio de Janeiro, então vocês devem gostar de uma praia, né? Mas você vai para a praia e tal, bota ali aquela cadeira e fica sentado ao sol. Se você ficar muito tempo sem protetor, você vai se queimar. E aí você me... Exatamente, certo? Aí você me pergunta, professor, como é que eu me queimei nessa? Porque, tipo, foi por condução? O sol foi transferindo calor do espaço até chegar em mim? Não, né? Professor, também não foi por convecção, porque se fosse por convecção, na sombra eu me queimava também, na sombra eu não me queimo. Então, assistente, tem uma coisa errada aí no que você falou, está faltando alguma coisa. Sim, está faltando uma terceira forma de transferência de calor, que é a irradiação, que é quando o calor é transferido de um corpo para outro por meio de ondas eletromagnéticas. Lembrando que as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo. Então, a irradiação é a única forma de calor que pode ocorrer, de transferência de calor que pode ocorrer no vácuo. Por isso que o Sol, que está lá longe da gente, a 8 minutos-luz da gente, certo? Irradia uma certa radiação que passa por vários e vários espaços vazios, porque o espaço é cheio de vácuo, né? Mesmo assim, ela chega aqui na Terra e esquenta a Terra, que promove a vida na Terra. Né? Não sei se vocês sabem, mas a temperatura natural do espaço é menos 4 graus Celsius. Quer dizer, se não tivesse o Sol, a gente estaria aqui a menos 4 graus Celsius. Então, o Sol libera muita onda eletromagnética que transfere muito calor para a Terra, certo? E isso que faz com que a vida na Terra seja possível. Então, essa forma de calor é a irradiação. É frio grande, o espaço sideral é frio, certo? Então, vamos agora aqui, mas isso se aplica ao Rio de Janeiro? Se aplica, claro, né? Por mais quente que seja, ainda a vida é possível aí. Isso, aí, né, deve estar fazendo um calorzinho. Aqui está fazendo 28 graus de noite. Nada tão quente, não. Temperatura habitual aqui de Natal. Certo? Então, vamos lá, gente. Agora que a gente sabe das 3 formas de calor, a gente fica fácil de responder, né? Porque ele diz que a bomba, né, através da válvula, retira grande quantidade de ar de dentro do recipiente. Então, ela produz uma espécie de vácuo no recipiente. Então, que troca de calor vai ser a única não, porque a válvula não é perfeita, né? A válvula, ela não vai tirar todo o ar daí de dentro, mas ela tira uma grande quantidade, então ela dificulta
o processo de condução e dificulta também o processo de convecção, porque para ter a corrente de convecção tem que ter um fluido, pode ser a água, pode ser o ar também. Por exemplo, quando a gente pega o ar-condicionado e coloca lá na parte de cima, né? A gente bota o ar-condicionado lá em cima porque o ar sai frio, o ar frio tem uma densidade maior, então ele cai, o ar quente sobe, esfria e assim fica nessa brincadeira, nessa corrente. Mas se não tiver ar, aí complica, não é verdade? Não tem como acontecer a corrente de convecção. Tem que ter um fluido que tenha uma diferença de densidade para haver a corrente de convecção. Então, não, se o cara tira o ar de dentro, ele dificulta esse processo. Então, o processo que passa a predominar com relação à troca de calor é a irradiação. Professor, e a irradiação não é só com grandes astros, não? Não, deixa besteira. Quando você acende uma fogueirinha, você bota a sua mãozinha perto do fogo, assim, para esquentar aquilo ali, o calor da fogueira está indo até suas mãos por irradiação. Certo? E a gente vê várias aplicações de radiação, não sei se vocês já perceberam, eu não sei se é comum aí no Rio de Janeiro, mas um pessoal que vende as coisas na praia dentro de uma caixinha de isopor, sabe? Às vezes vende coisa gelada, às vezes vende coisa quente também. Né? E quando vende coisa quente, eles querem que a coisa permaneça, o alimento permaneça o mais quente possível pelo maior tempo possível. Então, o que eles fazem? Eles forram a caixinha de isopor com papel alumínio. Vocês nunca se perguntaram por que papel alumínio? Se você for parar para pensar, o alumínio é um metal. O alumínio conduz bem o calor. Então, o cara quer que o calor vá embora, ele não quer o elemento quentinho, porque ele bota uma fita, uma lamilha de alumínio. Uma lâmina de alumínio, se ele quer que o calor fique dentro, o alumínio, na verdade, é um bom condutor de calor. Alguém pode me explicar por quê? Não tenho medo de errar, não, gente. Se vocês quiserem arriscar, podem arriscar aí. Porque meio que isola, não é isso. Mas, ó, a radiação eletromagnética, ela pode sofrer um fenômeno que vocês estão vendo aí na minha tela. Se vocês abrirem o webcam, vocês vão ver o que está acontecendo com uma luz, ó, nessa parte aqui, ó, aqui atrás, ó. O que está acontecendo com a luz? Naquele negocinho que está lá atrás de mim. Ela está sendo refletida naquele espelho. Exatamente, exatamente. Reflexão. Então, como a carne, né? Vamos dizer assim, digamos que seja uma carne assada lá dentro da caixa de isopor. Aí ela está irradiando calor, esse calor tende a ir embora. Aí o cara vai e bota uma lâmina de alumínio, né? Aquele papel alumínio, para o calor que está sendo uma onda, né? Nesse caso, bata no alumínio e volte para a carne. Então é por isso que eles colocam aquela lâmina de papel alumínio, tá? Não é porque tudo é física, exatamente isso. Né? Existe um fenômeno que ocorre no nosso cotidiano que a física não esteja envolvida, né? Então, é isso, pessoal. É por isso que se usa esse papel alumínio aí nas carnes, coisas quentes, né? Que é para o calor ser refletido na superfície de alumínio e voltar para o alimento. E funciona muito bem, porque a irradiação é uma das principais trocas de forma de calor. Por exemplo, deixa eu contar uma história para vocês para a gente encerrar a aula. Sabe? O Newton, ele foi calcular a idade da Terra. Certo? E como é que ele calculou a idade da Terra? Porque já se sabia a temperatura do núcleo da Terra, e a gente sabe a temperatura média da crosta, né, quando a gente vive. Então, ele pegou assim a equação de Fourier, que é uma equação que diz como o calor por condução é trocado, que taxa, né? E ele calculou o tempo que demoraria para o calor, para a temperatura do núcleo, que é tanto, chegar, trocar calor a ponto que a temperatura da crosta fique o que é, mais ou menos
28 graus, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, dado esse gradiente de temperatura, ele calculou quanto tempo demoraria para que isso acontecesse, né? E aí ele chegou a uma idade da Terra que, na verdade, é uma idade grosseiramente errada, por milhões e milhões de anos. Qual foi o erro do Newton? Porque ele supôs que a principal forma que o calor saía do núcleo e chegava na crosta era por condução. Quando, na verdade, mais de 80% desse calor é trocado por irradiação. Então, por isso que ele cometeu esse erro, mesmo sendo daí Newton, né? Para muitos, o maior físico de todos, professor aí da Universidade de Cambridge. Então, quer dizer, o maior físico de todos os tempos, a gente pode dizer isso, né? Mas cometeu esse erro devido a achar que a principal forma de troca de calor entre o núcleo e a crosta fosse por condução, quando na verdade é por irradiação. Tá? Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula da gente por hoje. A Beatriz tem uma dúvida, coisa boa. Fala lá, Beatriz. Tem outra questão fora essa? Para mim só tinha essa questão, não? Tem mais uma? Eu esqueci de uma questão. Foi sim, vamos marcar aqui, né? A resposta correta é irradiação. E a gente sabe que a troca de calor entre os corpos muda a sua temperatura e não sua massa. Então a resposta correta seria a letra C. Eu devo ter esquecido alguma questão, então. Acho que foi uma que tinha uma lente, né, da lente. A gente pode fazer uma outra oportunidade, sim, não tem problema. E também aquela da força centrípeta. Tem mais duas questões, Mais duas, então? prof. Sim. A gente continua em uma outra oportunidade, sem problema, certo? A gente continua de 2021 e aproveita e já faz depois de 2020. O professor, apertei sem querer, não tem problema, Beatriz. Então, é isso, gente. Desejo a vocês aí uma excelente noite. E agradeço a presença de todos aqui na aula. Espero que vocês tenham gostado. Nada, Beatriz. Não precisa pedir desculpa, não. Valeu, Mariana. Valeu, Bianca. Muito obrigado.